Gente, é isso aí. Voltei para continuar aqui com a segunda parte da nossa aula, do nosso bate-papo, né? Sobre questões discursivas, provas da área fiscal, banca, Fundação Carlos Chagas. Continuando a análise da decisão que houve na prova do ISS de Teresina. Vamos nessa. Aqui a prova. Já vimos a parte do relatório no bloco anterior, né? E agora vamos ver a parte da fundamentação, que a banca chamou de enumeração e análise dos requisitos legais. Então colocou narrando assim, ó, são 6 os requisitos legais cuja satisfação autoriza o reconhecimento da isenção pleiteada. E veio narrando um por um. O ideal é você fazer um parágrafo para cada requisito, dizendo se ele foi atendido ou não. Começou primeiro dizendo que a solicitação tem que ser feita até o último dia útil do mês de dezembro de 2016. E como a data do pedido é de 26 de outubro de 2016, então esse requisito foi atendido. Beleza. Depois veio, ó, o imóvel objeto do pedido de isenção deve ser de residencial e de propriedade do requerente. Só que nós lembramos, né, que é um imóvel onde funciona um restaurante comercial. Então, esse requisito, ó, não foi atendido. E continua. O requerente deve ser ex-combatente da FEB, ter lutado lá na Itália. Então, o requisito foi atendido. E aqui no B4 diz que ele lutou na Itália também, o requisito que foi atendido. O quinto requisito diz que, além de proprietário do imóvel residencial, ele também deve residir no referido imóvel, só que ele não reside, né? Até porque no imóvel funciona um restaurante. Ele reside em um outro imóvel alugado, é o que diz no enunciado. Portanto, esse requisito aqui, ó, não foi cumprido. E o sexto requisito diz que o requerente não pode ser proprietário de outro imóvel no município de Teresina. De acordo com a própria declaração feita pelo requerente em seu pedido de reconhecimento de isenção, ele só é proprietário de um imóvel. Então, a banca entendeu que esse requisito foi atendido. Mas olha só, análise, 6 requisitos, 3 foram atendidos, ou melhor, 4 foram atendidos e 2 não foram atendidos. E aí ele partiu para a conclusão, para a parte do dispositivo. Com fulcro na fundamentação acima, foi o que ele colocou. Eu, nas minhas provas e no meu dia a dia, no meu trabalho lá no Tribunal de Contas, coloco diante do exposto e considerando tal. Ele até colocou aqui depois, ó, diante do exposto. Essa expressão aí muita gente usa, é uma expressão comum em provas discursivas, em decisões. E aí ele disse, ó, que diante do conflito na fundamentação acima, se exige que todos os requisitos sejam cumpridos, pois eles são cumulativos e não alternativos. E aí diz que diante do exposto, a decisão é pela improcedência do pedido, tendo em vista que 2 requisitos não foram atendidos: o imóvel ser comercial e não residencial, e ele não residir no imóvel. Pronto, está feita aqui a nossa decisão. Então, foi assim que caiu na prova lá de Teresina. Ah, Edcler, é dificinho? É impossível? Não, não é. Não é impossível. Eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Eu tenho certeza que você consegue ter essa ideia e narrar esses fatos da forma como eu coloquei para você. Tá bom? Vamos continuar? Então vem comigo, ó.
porque vamos voltar agora para o nosso slide. Está aqui. Apresentação. O modelo do ISS de Teresina já acabamos de ver. Vamos ver agora exemplos de questões. Eu já te mostrei um exemplo de uma decisão e vou te mostrar exemplos de questões. Eu trouxe aqui duas questõezinhas. Se eu não me engano, uma de direito tributário e uma de direito administrativo. Não para te ensinar direito tributário e administrativo. Minha proposta aqui não é essa. Isso você já sabe, se bobear sabe até mais que eu, né? Eu estou esquecendo tudo já. Brincadeira. Olha só, trouxe duas questõezinhas para poder te mostrar como que o assunto cai, como que a banca pede e, principalmente, o que ela quer que você escreva. Tenta captar essa essência, fazer essa relação. Vamos nessa? Olha lá. A primeira questão é uma questão que caiu na prova de conselheiro substituto do TCM de Goiás de 2015. Olha que questão interessante. Questão de direito tributário. Tá? Considere a seguinte situação hipotética. A Assembleia Legislativa de um determinado Estado publicou em 12 de novembro de 2013, uma terça-feira, uma lei ordinária, por meio da qual promoveu alteração na lei estadual que, em 1989, havia instituído o IPVA. Então, quando você pegar a prova, já pode começar a rabiscar, ó, já monta aqui o esqueminha. Opa, falou em lei, linha do tempo. Publicou em 12 de novembro de 2013. Então está aqui a lei, 12 de novembro de 2013. Maravilha. E essa lei trata de IPVA, Imposto sobre Veículos, sobre a propriedade, né, de veículos automotores. Maravilha. E vem dizendo, ó, que o último artigo dessa nova lei fixava a data de início de sua vigência, bem como a data de início de produção de seus efeitos, no dia 2 de dezembro do ano da publicação. Então está dizendo que a vigência e os efeitos seria no dia 2 do 12 de 2013. Ou seja, aqui, se eu não me engano, são 20 dias depois da lei ser publicada. Está falando aqui da vigência e efeitos. Ah, Diclé, mas e o princípio da anterioridade, da noventena? Calma que a gente vai falar sobre isso. Vem para cá, ó. Vamos continuar a ler a questão. Eu estou só montando o esqueminha, montando a teia para poder matar o que a questão vai me pedir. Analisando o texto dessa nova lei, verificou-se que ela, por meio de seu artigo, e aí vem dizendo, ó, artigo 3º, alterou para maior a base de cálculo do IPVA, incidente na importação de motocicletas do exterior, quando feita por destinatário final, consumidor final. Então, eu tenho aqui, ó, um aumento da base de cálculo do IPVA. E continua. O artigo 14 dessa lei alterou para maior a alíquota do IPVA incidente sobre a propriedade de veículos automotores de passeio movidos a gás natural. Então, aumentou a alíquota do IPVA. E continua. O artigo 25, inciso 3º, alterou para maior a penalidade pecuniária. Então, aumentou a penalidade pecuniária. E, por último, o artigo 25, inciso 12, alterou para menor a penalidade pecuniária. Alterou para menor, então diminuiu a penalidade pecuniária. E, com certeza, o examinador quer que a gente analise cada uma dessas alterações. Considerando as normas diferentes, aqui, ó, começando a ler aqui, ó, considerando as normas referentes à legislação tributária, reserva legal,
vigência da legislação tributária e limitações ao poder de tributar, notadamente aquelas constantes da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, responda às questões abaixo justificando a resposta apresentada. Imposto e penalidade podem ser consideradas espécies do gênero tributo? Opa, você já sabe que não, né? Tributo não pode representar uma sanção a ato ilícito, então não pode ser penalidade. Imposto, sim, é uma espécie de tributo, mas penalidade não, porque penalidade é uma sanção a ato ilícito, e na definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, se eu não me engano, vem dizendo que imposto é instituído mediante lei, cobrado, né, por meio de pecúnia, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, mas que não constitua sanção a ato ilícito. Então, penalidade não é tributo. Beleza? E aí, depois vamos ver o que a banca queria que nós escrevêssemos sobre isso. Aí vem o item 2. As 4 alterações constantes dos artigos da legislação mencionados no texto foram promovidos por meio de ato normativo exigido da Constituição Federal. Declara qual foi o ato normativo? Foi uma lei. Então, o princípio da legalidade foi atendido? É isso que a gente vai ver já já. Tá? E continua dizendo, ó, do item 3. Qual ou quais dessas 4 alterações estão sujeitas aos princípios da irretroatividade, da anterioridade e da anterioridade nonagesimal noventena? Então, gente, é uma questão interessante, tá? Bem interessante, onde aqui nós já temos a nossa resposta. Olha só, faltou botar uma folhinha em branco aqui para gente, então eu vou usar essa folha em branco aqui, eu vou apagar tudo para poder usar essa folha em branco novamente. Apagar toda a tinta do slide. Pronto, apaguei. E aí, vamos lá, vamos lembrar da questão. Fala do princípio da irretroatividade, da anterioridade e da noventena. O princípio da irretroatividade, você deve lembrar dele, é um princípio que a gente estuda lá no início dos nossos estudos para o direito tributário, né? Está previsto na Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, a linha A. E é um princípio que se aplica apenas a tributo. Ele não se aplica à multa, à penalidade pecuniária. Então, é um princípio que nos diz o seguinte, ó. Se uma lei que instituir um determinado tributo, esta lei só vai abarcar fatos geradores ocorridos após o início de sua vigência. Os fatos geradores ocorridos anteriormente, a lei não vai atingir. Beleza? Você já sabe disso, eu estou só fazendo uma revisão muito rápida. O princípio da anterioridade tributária, ele está previsto na Constituição Federal também, artigo 150, inciso 3, agora a linha B. E ele também é aplicável somente a tributo. Ele não se aplica à penalidade pecuniária. Então, pelo princípio da anterioridade, se uma lei for publicada, instituído ou aumentando um tributo, ela só produzirá efeitos, só terá eficácia após o fim do exercício financeiro. Então, a nossa lei aqui, ó, lembra dela? Ela está dizendo que produz efeitos em 2 de dezembro de 2013. Para os tributos, para o fato de aumentar a alíquota e a base de cálculo, não, né? Não vai poder entrar, ou melhor, não vai poder produzir efeitos a partir dessa data, né? Já estou montando o esqueminha aqui para matar a questão. E depois fala do princípio da noventena ou anterioridade nonagesimal, que você também já sabe
Está no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Somente se aplica a tributo, então a penalidade pecuniária não vai ser abarcada aqui. E não custa nada lembrar que o princípio da noventena diz que tem que ter pelo menos um período de 90 dias entre a publicação da lei e o momento que ela adquire eficácia. Ou seja, no nosso esquema aqui da questão, ó, desculpa, no nosso esquema da questão, passou apenas 20 dias. Não obedeceu a noventena no que tange ao aumento da base de cálculo e a majoração da alíquota do IPVA. Tranquilo? Show de bola? E aí, ele continua falando, né? Vamos montar já o nosso esqueminha? Aqui, ó. A primeira alteração é aquela que aumenta a base de cálculo do IPVA. A segunda alteração é aquela que aumenta a alíquota do IPVA. A terceira alteração é aquela que aumenta a penalidade pecuniária. E a última alteração é aquela que reduz, que é benéfica, né? Aquela que reduz a penalidade pecuniária. E os princípios que a banca quer que você analise são irretroatividade, anterioridade e noventena. Vamos lá. Aumento da base de cálculo do IPVA. Obedece o princípio da irretroatividade? Sim, obedece. Obedece à anterioridade? Sim, obedece. Obedece o princípio da noventena? Não. Aumento da base de cálculo do IPVA e do IPTU são exceções ao princípio da noventena. Então, tinha essa pegadinha aí na questão. Aumento da alíquota do IPVA obedece à irretroatividade, obedece à anterioridade e obedece à noventena. O aumento da penalidade pecuniária obedece à irretroatividade, não pode retroagir. Vai produzir efeitos só no exercício seguinte? Não, não obedece à anterioridade. Precisa esperar 90 dias? Também não. Não obedece à noventena. Tá? E a redução de penalidade pecuniária? Obviamente que também não obedece à anterioridade e à noventena, mas, em se tratando da irretroatividade, depende. Depende do seguinte: o ato praticado que enseja uma penalidade pecuniária, ele está definitivamente julgado? O ato está definitivamente julgado? A resposta pode ser sim, e a resposta pode ser não. Se o ato já estiver definitivamente julgado, então esta lei reduzindo a penalidade pecuniária, ela não vai retroagir. Mas se o ato ainda não estiver definitivamente julgado, então a lei benéfica que reduz a penalidade pecuniária vai retroagir. E isso é diferente do direito penal, hein, gente? No direito penal, a lei que diminui a pena de um crime, ela retroage, ainda que já haja uma decisão final, uma decisão transitada e julgada. O direito tributário é diferente. Então, era isso que a banca queria. Nós acabamos de mapear a questão. Fizemos esse mapa da questão. Ficou muito difícil? Não, mapeamos toda a questão, estruturamos o que a banca queria. E agora vamos, né? Opa, ficou um fantasminha aqui? Passa a mão que o fantasminha some. Sumiu, que beleza. E agora vamos escrever,
né, o que a banca quer. Ou pelo menos ver, né, na resposta padrão o que a banca queria que você escrevesse. Vamos para lá? Vamos nessa. Ó. Olha só. Está aqui a resposta padrão. A banca exagerou, colocou uma resposta gigante, né? Mas vamos entender o que a banca queria. Olha só. Sobre a primeira pergunta diz: imposto e penalidade podem ser consideradas espécies do gênero tributo? Aí diz: conforme o artigo 3º do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda e cujo valor não se pode exprimir, que não constitua sanção a ato ilícito, instituída mediante lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por sua vez, de acordo com o artigo 16 do mesmo CTN, imposto é o tributo, então na definição de imposto diz que ele é tributo, cuja obrigação tem fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, ele menciona assim, imposto é tributo. Por outro lado, se da definição de tributo extrai-se a afirmação de que tributo não constitui sanção a ato ilícito, então a penalidade não pode ser considerada tributo, pois penalidade é justamente uma sanção pela prática de ato ilícito. Consequentemente, se penalidade pecuniária não é tributo, não há como dizer que penalidade pecuniária seja espécie do gênero tributo. A banca aqui está chovendo num molhado, né? Está falando a mesma coisa várias vezes, mas é o padrão de resposta dela. Você, obviamente, na sua prova pode ser mais conciso. Desde que você passe a ideia que ela está querendo. Além disso, pode-se argumentar a alternativa concomitantemente que a Constituição Federal e o CTN relacionam textualmente os tributos como sendo impostos, taxas e contribuições de melhoria. Em nenhum desses diplomas legais, penalidades pecuniárias figuram como espécie de tributo, logo também por essa razão, penalidade não pode ser considerada tributo. Perceba que aqui a banca nem entrou no mérito, né, da teoria tripartida ou da teoria quinquipartida. Nem entrou nesse mérito. Mas poderia ser abordado também. Você vai ter que fazer essa mensuração na hora, dependendo da quantidade de linhas que você tem para escrever. E aí vem a pergunta 2. Cadê a pergunta 2? As 4 alterações mencionadas no texto foram promovidas por meio de ato normativo exigido pela Constituição? Aí vem a alteração 2A, que fala do aumento da base de cálculo do imposto. Vem dizendo que é uma matéria que deve ser tratada especificamente por lei complementar federal. Ocorre, todavia, que o Congresso Nacional, até a presente data, não editou lei complementar do IPVA, razão pela qual os estados têm competência para instituir o IPVA, e disciplinam a matéria referente à base de cálculo desse imposto em suas leis ordinárias, com suporte no disposto no artigo 24, caput, inciso 1, combinado com o parágrafo 2º e 3º desse mesmo artigo, bem como com o artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias da mesma Constituição. Então aqui, ó, nesse parágrafozinho, a banca está falando justamente da chamada competência suplementar que os estados possuem em relação aos atos que não forem disciplinados em lei federal. E continua dizendo, ó, o aumento da base de cálculo implica aumento de tributo, portanto isso deve ser feito por lei. No caso concreto, lei ordinária. Então isso aqui foi devidamente atendido. E coloca que medida provisória não se aplica ao caso, principalmente porque o IPVA é um imposto instituído disciplinado por legislação estadual e os estados federados não têm competência para editar medidas provisórias. Mas, Claire, a banca não perguntou sobre medida provisória. Por que ela colocou isso no padrão de resposta? Pois é. Infelizmente, muitas vezes, situações desse tipo acontecem. Tá? E aí não tem o que fazer. Por isso, você tem que tentar escrever ao máximo. Se possível, passar um pouquinho do que a banca está perguntando. Ah, Claire, então eu vou escrever, ao invés de 5, escrever 15 linhas. Não, não é isso. De 5 para 15, não. Por exemplo, poderia ter falado da teoria tripartida e quinquipartida? Poderia. A banca não colocou no padrão de resposta.
mas cabia, tá? Da mesma forma que ela não perguntou de medida provisória, mas colocou no padrão de resposta. Então, sempre fica aquele pontinho de incerteza sobre o que a banca quer que você escreva. Então, abra o coração e tente dissecar aquele assunto, aquele conceito, para não ficar nenhum pedacinho que a banca coloque no padrão de respostas e que você não tenha escrito na sua prova. Beleza? Continuando, o item 2B aqui, ó. Aumento de alíquota de IPVA implica aumento de tributo e, portanto, precisa ser feito por lei, como de fato foi princípio da legalidade. E, novamente, fala que medida provisória não se aplica ao caso. Aqui, ó. Teríamos que adivinhar que a banca queria isso, né? Mas tudo bem. Esse númerozinho aqui é o ponto atribuído ao quesito. Ó. Se você olhar, o primeiro quesito valia 2,5, 2,5. Aí o segundo quesito, cada item valia 2, um valendo 2. Ou melhor, o primeiro valendo 2, o segundo e o terceiro valendo 1,5. E o último valendo 1,5. E no item 3, também valendo 2 e 2. Então, essa questão no total valia 2 com mais 2, 4. Com 1,5, 5,5. Com 3, 9,5. Com 2, 11,5. Com 2,5, 14 pontos. A questão aqui valia 14? Não, 15 pontos, né? A questão valia 15 pontos. Fiz essa conta certa? Fiz rápido aqui, nem prestei atenção. 2 com 2, 4, 5,5, 9,5, 11,5, 12, 14. Não, 14 pontos só. Devo ter feito essa conta aí errada. Mas, dando continuidade aqui no que a banca queria, terceiro ponto, que fala do aumento da penalidade pecuniária. Diz que a combinação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nele definidas deve ser feito por meio de lei, seja para aumentar, seja para reduzir. E, novamente, repete aqui sobre a medida provisória. E o item D fala da redução da penalidade. Diz que também precisa ser feito por meio de lei, atendendo ao princípio da legalidade, e pela última vez menciona a medida provisória. Então, o ato normativo utilizado foi analisado. Lei para tudo. E no item A, que fala da base de cálculo, precisava ali de uma lei complementar federal, não tendo, o Estado usou da sua competência suplementar. Tranquilo, né? Não tem nada de muito difícil aqui. Agora, vamos ver os princípios. Ó. Ele falou aqui por item. Ou melhor, ele falou por princípio. Falou do princípio da irretroatividade. E o princípio da irretroatividade, o aumento da base de cálculo obedece a esse princípio. O aumento da alíquota também obedece a esse princípio. Né? E o aumento percentual da penalidade pecuniária também obedece este princípio. Então, esses três aumentos estão sujeitos ao princípio da irretroatividade. Está naquela tabelinha que nós fizemos. Ó. Cadê a tabelinha? Está aqui. Ó. Tá vendo? Está nessa tabelinha. É exatamente essa tabelinha aqui, a última parte da questão. Tá vendo? É só já esquematizamos, passar isso para uma forma escrita. E continua. Agora o aumento ou melhor, o princípio da anterioridade, que ele chamou aqui de anualidade. Cuidado com isso, né? Já que o princípio da anualidade, ele não tem mais, mas a banca colocou aqui de alguma forma. O princípio da anualidade, em se tratando de orçamento público, não tem mais.
o princípio da anterioridade no direito tributário continua existindo. É apenas aí um conflito de nomenclatura no caso da anualidade. Mas, novamente, ele coloca aumento de tributo pela base de cálculo, que está sujeito ao princípio da anterioridade, né? Depois, o outro aumento de tributo pela alíquota está sujeito também ao princípio da anterioridade. Diz que não obedece à anterioridade as demais alterações relacionadas à penalidade pecuniária, porque o princípio da anterioridade é aplicável apenas a tributo, e a penalidade pecuniária não é tributo, como ficou explicitado na resposta da questão 1. Tranquilo também. Nenhuma novidade aqui para a gente, já estava na nossa análise. E depois, está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal noventena, o aumento da alíquota, né? O aumento da alíquota. Não está sujeito ao princípio da noventena o aumento do tributo por meio da base de cálculo, já que ele é uma exceção. E também não está sujeito ao princípio da noventena as alterações relacionadas à penalidade pecuniária, tanto do aumento como da redução. Pois penalidade pecuniária não é tributo, e este tributo, ou melhor, esse princípio da noventena está relacionado somente a tributos. Então é isso. Ficou claro? Tranquilo? Pô, Cléber, mas é uma questão trabalhosa. Sim, é por isso que é uma peça e 2 questões em 4 horas. É trabalhoso. Você analisa a questão, monta, coloca as ideias principais para depois passar aquilo para o papel. É assim que eu fazia e é assim que eu recomendo que os meus alunos façam, né? É a forma mais tranquila, ou melhor, é a forma mais lógica, na minha concepção, de se resolver uma prova discursiva. Dicler, quero mais uma questão para fechar esse nosso bate-papo. Então vamos lá, vai ter mais uma questãozinha aí. Questão de direito administrativo. Tá aqui, ó. E essa caiu na minha prova, tá? Nem foi uma questão difícil, não. A minha prova teve um fator de dificuldade chamado tempo. O tempo foi o pior de tudo. Esta questão aqui foi relativamente tranquila. Mas, olha só aqui, ó. Foi da banca FCC também, né? Tudo que eu estou falando aqui é da Fundação Carlos Chagas, dizendo o seguinte. A atuação da administração pública, é sabido, é formada por princípios expressos e implícitos, tais como isonomia, eficiência, legalidade e moralidade. Além da observância desses princípios, as contratações realizadas pela administração pública devem observar o critério da economicidade, que pode inclusive influenciar o objeto a ser licitado. Nesse sentido, inclusive, considerando o entendimento do TCU e tendo como base a Lei 8666, aí coloca, ó, estabeleça uma relação de semelhança, distinção ou comparação entre o parcelamento da obra, compra ou serviço, e o fracionamento da despesa. É aquela velha história, no caso do âmbito das licitações, em que o parcelamento da obra, para poder enquadrar numa modalidade de licitação menos rígida, é diferente do fracionamento da despesa, que busca o critério da economicidade. Então, parcelamento é uma coisa, fracionamento é outra. É uma prova que tinha consulta. Então, ele colocou aqui, ó, esclareça-se a previsão legal expressa obrigando ou vedando a adoção de algum desses expedientes, parcelamento de objeto para contratações ou fracionamento de despesa, e em qual momento o Tribunal de Contas competente poderá analisar o modelo adotado pela administração pública para a contratação em questão. 3 pontos aqui, questão valia 10. Né? 3 itens, a questão valia 10 pontos. E a banca colocou assim, ó, a resposta padrão. Colocou 5 pontos para o item A, 2,5 para o item B e 2,5 para o item C. Dicler, você já sabia essa pontuação antes? Não. Essa pontuação de quanto cada item vale, eu só soube quando saiu o padrão de resposta. Né? Antes, eu só sei que a questão valia 10 pontos, mas como isso estava dividido, eu não sabia. E é possível que isso aconteça também na prova
de São Luís. Olha lá, ó. Primeiro item, o parcelamento do objeto visa dividir as contratações em tantas quantas necessárias ao atingimento do melhor resultado para a administração, possibilita ampliar a competitividade, além de demonstrar a vantagem para a administração pública. Necessário observar a natureza do objeto para que haja justificativa técnica para parcelamento, a fim de evitar situações em que contratações frequentes ou sistemáticas visem, em verdade, a burla dos limites legais para a dispensa de licitação ou mesmo algum tipo de favorecimento atenuado distante. A concentração de objetos também exige justificativa técnica e demonstração de vantagem para a administração, a fim de evitar restrição da competitividade. Então colocou aqui a definição, né? E depois colocou aqui os dispositivos, ó, da Lei 866. Como tinha consulta, era tranquila. Óbvio que você não vai saber isso de cor. Mas está aqui os dois dispositivos, do parcelamento e do fracionamento. E por último, em que momento que essa fiscalização pode ser feita? Vem dizendo, tanto em controle prévio, durante a licitação concomitante, ou após a contratação, controle a posteriori. O Tribunal de Contas poderia fazer qualquer um desses controles. Foi isso que a banca quis nessa questão, uma questão um pouco mais tranquila, mas que eu coloquei aí para você ver o modelo do que a banca FCC gosta de cobrar. Beleza, gente? Então, ó, esse foi o bate-papo que eu queria falar para você. Se na sua prova do ISF São Luís precisar de recurso, depois na prova discursiva, é só entrar em contato que eu estou aqui para te ajudar a fazer esse recurso, tá? Tem o meu e-mail, auladosdeclero@gmail.com, meu Facebook, é só entrar em contato, não tem dificuldade, que eu vou estar à sua disposição. Espero que de alguma forma eu possa te ajudar com essas informações que eu trouxe aqui, posso ter diminuído a sua ansiedade com a prova discursiva. Se alguma ajuda for possível por meio dessa aula, por meio desses 2 vídeos, eu já vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Boa prova, arrebenta, mete bronca, que uma vaga vai ser sua. Tá bom? O professor de Cleber vai ficando por aqui. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.